Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do último episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido. Vou falar da minha nota pra série, né, pra essa temporada. Vou falar da nota dos críticos, a nota do público e, obviamente, analisar esse episódio absurdo que deixou muitas pontas soltas não só para, né, uma próxima temporada, mas para o futuro inteiro do MCU com diversos personagens, galera. Bom, já falando sobre a nota, antes da gente começar a análise, a minha nota final para essa segunda temporada fica em 9 de 10. E caso você queira saber de uma análise mais crítica dessa temporada, vai lá no Instagram do canal, que fica sempre na descrição, que já tem para vocês a crítica detalhada, bem escrita para vocês, caso quiserem saber desse lado mais crítico. Enquanto a série recebeu uma aprovação de 87% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, uma nota muito boa, e do público 1% a mais só, 88% de aprovação. Vamos fazer uma análise desse episódio que tem muita coisa pra gente falar, detalhar, então vamos pro vídeo. Já começamos falando sobre aquele encontro novamente do Matt com a Jessica. O Matt ele precisa ir pro tribunal para o grande julgamento ali da Karen, mas ele tá atrasado por conta daquele tiro que ele levou lá no joelho no último episódio. A Jessica ajuda ele ali nos ferimentos, até brinca, né, que ela sentiu uma dor absurda no parto, mesmo tendo superpoderes, e é a volta oficial da Jessica. A gente já sabia que ela iria ajudar o Matt contra o Rei do Crime, a gente já imaginava que ajudaria numa questão de luta e porrada, mas ela também ajuda no tribunal, como a gente viu futuramente no episódio. Vemos então o grande julgamento da Karen começando e a Glenn já testemunhando, falando para o promotor de justiça que a Karen é sociopata. É óbvio que isso aqui é uma mentira, até porque a gente viu que o encontro da Glenn com a Karen não foi lá grandes coisas e não foi muito bom para a Karen e também para a Glenn, que ficou um pouco traumatizada depois daquele encontro, né? E a Glenn diz que ela seria sociopata, obviamente alterando a sua ficha clínica, como ela fez com o próprio espadachim durante essa temporada também. Mas a Glenn se surpreende vendo o Matthew chegando no meio do tribunal. Ele chega ali, né, mancando por causa da bala que ele levou na perna, e essa conversa dele com a Glenn já é muito e muito foda, cara. Por quê? A conversa dos dois é muito focada nessa questão de o que é ser vigilante e que se um vigilante realmente precisa de máscara ou não. É levado até aquele livro da Glenn no tribunal, falando justamente que um vigilante não é a sua máscara principal, mas a sua máscara verdadeira são a sua vida pessoal, a sua vida que ele leva fora do vigilantismo. E isso é levado não só para o Matthew e para a Karen, mas para a própria Glenn. O Matt confronta a Glenn e questiona se ela também não usa uma máscara ali no tribunal, porque ela teria agredido a própria Karen, ó, botou na roda sem freio, né, cara? Fala sobre essa questão dela já ter agredido ali a Karen, dela ser essa marionete do Fisk e ela ser também essa máscara. Ela usar uma máscara no tribunal. Se isso também colocaria ela na categoria de um vigilante, porque ela não está sendo verdadeira. Ela está usando um tipo de máscara no tribunal, já que fora dele ela é uma pessoa completamente diferente nas suas consultas, completamente diferente com o próprio Fisk, e o Matt coloca isso na roda e é o suficiente para deixar a Glenn ali muito perplexa e ainda mais traumatizada com o Matthew ali, cara. Vemos também aquela conversa do Fisk com o próprio Buck, falando sobre a morte do Daniel e tal, eles lamentando aquele luto ali, e eles falam realmente sobre esse luto e a escolha do Fisk. O Fisk fala com o Buck e ele quer aquela escolha. O Fisk ele usa o luto da Vanessa como desculpa e ele quer a escolha de ir ao tribunal para ir para aquele julgamento, dar o seu testemunho no tribunal e contratar um mercenário fake para atirar no Matt. Isso aqui aconteceria, o Matt morreria e aquele mercenário, né, fake iria se passar pelo mercenário verdadeiro, né? E no caso, atiraria no Matthew e mataria ele ali mesmo e acabaria com a maior pedra no caminho do Fisk. A gente viu que isso aqui não deu muito certo por conta, né, de tudo que a gente viu do mercenário contra o falso mercenário. Aquele falso mercenário, então, é colocado ali naquele estacionamento, mirando para o Fisk, e a gente viu que deu totalmente errado pelo mercenário ter encontrado ele. A gente vê aquela luta, inclusive, né? Mercenário contra mercenário, muito foda. A gente vê essa luta entre mercenário contra mercenário, que nem foi uma luta muito grande, né? Até porque o Poindexter mesmo, né? O mercenário verdadeiro, ele consegue tirar qualquer um da sua linha ali de defesa e ele acaba jogando todo mundo pra longe, matando ali aquele mercenário falso. E é até uma referência, né? Ele mata
um mercenário falso atingindo uma faca na sua cabeça, que no caso tem um alvo na sua testa, então seria no caso um alvo pra acertar mesmo, e ele acerta a faquinha na cabeça dele. O mercenário falso é inclusive um palco até no final do episódio ali, né? O mercenário verdadeiro, no caso o Poindexter, é um palco até de aparição ali no final do episódio, quando ele de fato, ao invés de atirar no Matthew, ele atira no Wilson Fisk. Acaba não pegando, né? Pega no Buck, que ficou mal, mas obviamente não vai morrer. A gente sabe que o Buck não morreria, ele deve ter sobrevivido, a gente não viu ele até o final do episódio mais, mas foi interessante a gente ver o mercenário lutando contra a sua versão falsa e quase matando o Fisk, coisa que ele já queria desde o começo da temporada, mas não conseguiu, né? O Pyro até mandou o mercenário falso atirar e o mercenário verdadeiro fala, né? Mercenário errado, amigo, e o Buck que leva a pior, mas deu tudo certo, o Buck continuou vivo, mercenário quase matou o Fisk, que era o que ele queria, mas foi muito legal a gente ver essa luta dos dois. E voltando para o tribunal, Fisk no tribunal, mais uma vez, agora o Fisk testemunhando. Fisk não vai ser preso, mas testemunhando. Isso aqui é interessante porque o Fisk vai e nós vemos um grande embate de Matthew contra o Fisk, cara, muito foda isso aqui, porque a gente já sabia que o Matt iria enfrentar o Fisk nesse episódio, mas a gente esperava uma luta como? De porrada, mais uma vez uma luta de porrada, e agora a gente começa esse encerramento desses dois, desse ciclo dos dois, de uma forma muito linda no tribunal. O próprio Fisk dá todo o seu discurso, todo o seu pronunciamento e fala de que ele levou isso para tribunal porque ele queria resolver isso no tribunal, entende? Por isso ele leva para ler. O Matthew encurrala muito o Fisk várias vezes, deixando o cara encurralado e o Fisk não sabe para onde sair, até que eles botam tudo na roda e vão mostrar as farsas e as provas. É o que fala, né? A máscara, a grande máscara que a Glenn falou. As máscaras foram caindo dentro do tribunal. A gente viu que muitas máscaras estavam ali, tanto da própria Glenn, quanto do próprio Fisk, que estava se mascarando dentro do seu vigilantismo. Se ele fala que o mascarado é um vigilante e é um criminoso, Fisk então é um criminoso, porque ele estava se mascarando ali diversas vezes, quando o Matthew questiona ele sobre as farsas e as provas do navio. Quando o Matthew começa a falar do Northern Star, o procurador, né, o defensor público ali no caso, né, cara, o promotor, né? Falei tudo errado. O promotor já começa a perder um pouco a linha, já tá vendo que tá indo pra um lado que pode dar errado. O Fisk também já começa a ficar encurralado e as provas vão sendo faladas até que eles são chamados pela própria júri pra conversar sobre essas provas e ela aceita. Então eles encurralam da melhor forma possível, colocando o vídeo do Christophe no telão. E isso aqui é interessante porque durante aquela conversa ainda sobre colocar ou não o vídeo do Christophe no júri, o próprio Fisk sabia que o Matthew iria ouvir o que ele estava falando, e ele fala bem baixinho com o Matthew: dependendo da escolha que você tomar, eu posso acabar com a sua vida. Porque o Fisk nunca iria imaginar que o Matthew, né, iria revelar sua identidade no meio daquilo ali, entende? Então o Fisk jogou essa pro Matthew: ó, cuidado com o que você vai fazer, senão eu falo a sua identidade na frente de todo mundo. E o Matthew já tava com todo o seu plano em mente, era quebrar os limites como ele falou. Mas já a gente chega lá. As provas então do Christophe e do navio de Northern Star foram todas jogadas no ar e toda a verdade foi mostrada. Não tinha mais como ir contra isso aqui. Northern Star foi derrubado pelo próprio Christophe, pelo seu supervisor, a mando do rei do crime, a mando do prefeito Fisk. Não tem pra onde sair. Fisk está encurralado e ele fala que ele vai falar. Ele questiona, ele coloca as leis de rua mais segura como um escudo pra ele mesmo, por tudo que ele fez, porém não é só isso aqui, entende? O Fisk, ele realmente ficou encurralado de uma forma tão grande que ele não sabia pra onde ir. O Matthew jogou muito bem contra o Fisk, não só falando sobre as provas do Christophe, do Northern Star, que não tinha pra onde o Fisk ir, mas também sobre o que é ser um herói e o que é ser um mascarado. Fisk se mascara, ou seja, é um vigilante. Glenn se mascara e também é uma vigilante. Todo mundo é um vigilante do meio do tribunal. Todo mundo tá mascarado. E o Demolidor, ou melhor, o Matthew Murdock, questiona o que é ser um herói. Se o Demolidor não é um herói, porque ele salva algumas pessoas, mas ele é um vigilante mascarado, então por que o Fisk chama o Matthew Murdock de herói na primeira temporada? Matthew salva a vida do Wilson Fisk na primeira temporada, né? E o Fisk sempre chamou ele de herói por causa disso aqui, por conta dele ter salvado a sua vida. Sendo que o Fisk sabe que a mesma pessoa que é o Matthew é o Demolidor. Então por que o Demolidor não é um herói e por que o Matthew é um herói? O Matthew questiona isso e o Fisk
Fisk vai percebendo que quanto mais o Matt tá falando, mais ele tá ficando encurralado, até que os limites são quebrados. Eu tava esperando tudo pra esse episódio, a prisão do Matt, a prisão dele, tudo que aconteceu ali, eu já tava esperando. Mas isso aqui, galera, vou ser sincero pra vocês, me pegou desprevenidaço e eu não estava esperando que o limite ia ser ultrapassado dessa forma. Matthew faz de tudo pra tirar a Karen desse tribunal e para colocar o processo arquivado, o que dá certo no final. Ele faz de tudo, inclusive quebrar o maior limite. No último episódio, ele fala pra Karen que vai quebrar os limites, que no caso era o Matthew Murdock, até então desaparecido, aparecer no tribunal e lutar ao lado da Karen. Ele quebrou um limite que já surpreendeu o Fisk e ele já ficou encurralado. Agora ele acaba com todas as chances e as cartadas do Fisk. O Fisk tinha como cartada falar no meio do tribunal que o Matt era o Demolidor, mas o Matt faz isso antes. Galera do céu, eu sou o Demolidor. Moleque, vai tomar no caralho. Muito foda isso aqui, cara. Eu não estava esperando. E quando ele fala isso aqui, moleque, a cabeça explode de uma forma. E a gente até se questiona. Ah, beleza. Ele revelou que é o Demolidor. Ou seja, ele pode provar que ele estava no Northern Star e a maior testemunha, a única testemunha viva do Northern Star era o Demolidor, falada pelo próprio Christoph. Galera, eles pensaram em tudo, moleque. Olha que foda, cara. O Christoph era a última testemunha a ter ser morto pelo Bucky no episódio 4 ou 5, se eu não me engano, independente, né? Até o Christoph ser morto. E o Christoph revela que a única pessoa que também estava no barco era o Demolidor. Então a única pessoa que poderia testemunhar contra o Fisk e colocar as provas à tona de que sim, Fisk estava por trás das armas do Northern Star era o Demolidor. Por isso ele revela sua identidade ao vivo pra todo mundo, prova que é o Demolidor, jogando seu bastão na parede, pegando, e prova que ele é o Demolidor e que sim, ele vai contra aquilo ali e ele dá uma aula ao tribunal. O tribunal que foi taxado de circo, um tribunal que foi pago pelo Fisk nos últimos episódios, agora vai contra todos os seus ideais e tudo que o Fisk bancou pra eles. O tribunal não é um circo. Matthew coloca ordem na casa e ele testemunha junto com Jessica Jones. Galera, aí entra já no tribunal a governadora, entra a Jessica Jones, até porque a Jessica Jones e o Demolidor no último episódio destruíram todas as armas contrabandeadas pelo Fisk naquele galpão. Ou seja, a Jessica também é uma testemunha de que as armas ainda estavam vivas ali, até eles explodirem tudo. E moleque, muito foda. Ele bota a ordem no tribunal, o júri sente a pressão e dá aquele arquivamento para esse processo e a Karen está livre, pelo menos por enquanto. Mas isso não é o suficiente. O caos toma conta e agora a coisa vai feder absurdamente. Por quê, cara? Como eu falei, nesse momento aqui em que o Matt, ele revela ser o Demolidor e revela toda a sua identidade secreta por 10, 11, mais de 15 anos sendo o Demolidor, isso aqui, cara, poderia ser até questionado por algumas pessoas. Se a série terminasse nesse ponto aqui, não dá pra ter uma prova certa de que sim, o Matt é o Demolidor. Então muita gente poderia ficar em dúvida. Será que é? Será que não é? Mas isso foi quebrado no final do episódio, quando o Matthew vai com o traje do Demolidor, luta com as suas acrobacias contra o Fisk, tira a máscara. Então essa justificativa de que alguma parte vai acreditar, outra não, também cai por terra, porque o maluco revelou de vez mesmo, não ligou pra mais nada, e a governadora bate de frente com o Fisk junto com a Jessica Jones protegendo ela, né? Ela então indicia ali o Fisk e fala pra ele largar logo o seu mandato, porque ele tem a melhor escolha. Vai conversar com o procurador ali, porque ó, ou você sai de Nova York e ninguém vai te caçar, é só você viver uma nova vida em outro lugar, ou você continua aqui e a merda vai instaurar pra todo lado, e é o que o Fisk quer. Fisk já tá louco da cabeça e ele não quer largar Nova York por nada. Ele até questiona a Jessica e ela chama ele de rei do crime. Muito bom os dois conversando de novo. Ai, cara, muito bom isso aqui, cara. Porém, como eu falei, o caos, ó, se instaurou pra todo lado, cara. O Fisk, então, não sai do tribunal e faz aquele pronunciamento dele ao vivo, falando que nada disso vai tirar ele de Nova York, que ele lutou por Nova York esse tempo todo, e ele ama Nova York, todo aquele papo dele, aquela laia dele de que ama Nova York, né, cara, que a gente já conhece, que, pô, o maluco só sabe falar disso o tempo inteiro, porém ele tá perdendo ainda mais a cidade. No último episódio ele já tinha a cidade praticamente contra ele, e agora ele tem a cidade inteira contra ele, já não tem mais ninguém ao seu lado. A Bibi então faz valer
valer a morte do Daniel. Ela volta ali com a cidade sem medo, mas agora revelando a sua identidade, tirando a sua máscara. Se o Fisk e a Glenn, durante o tribunal, questionaram as máscaras verdadeiras foram tiradas e as farsas foram caídas. Muito foda isso aqui, cara, porque a máscara do Fisk caiu, a máscara de quem tá ao seu lado caiu, até porque no final do episódio o Powell, o Cole e toda a força-tarefa foi presa. Então a máscara de todo mundo que tava em volta do Fisk caiu, enquanto os de verdade tiraram as suas máscaras, como a Bibi, como o próprio Matt, né, tirando e revelando a sua identidade ao vivo pra todo mundo, dizendo, né, que ele não precisa de uma máscara pra ser um herói. Cara, essa questão de máscara é muito foda, né? E a Bibi tira sua máscara, coloca dentro daquela último episódio de Cidade Sem Medo o seu rosto à tapa, coloca o rosto do seu tio que foi morto pelo Fisk, o rosto do Daniel que foi morto amando do Fisk, então as verdades vêm à tona e a cidade já escolheu um lado. O Matthew fala durante aquela conversa com todo mundo, né, com a governadora, a Jessica, a Karen, a Kristen, de que a cidade já escolheu o seu lado e a gente vê todo mundo fantasiado de Demolidor, dezenas, centenas de pessoas indo até o tribunal para ir contra o Wilson Fisk vestidas de Demolidor. Isso aqui foi muito foda. E a gente viu que não só a cidade escolheu o seu lado, mas como outras pessoas. O próprio policial Cole, ele escolhe o seu lado, ele apaga o próprio Powell e manda as pessoas entrarem no tribunal porque aquilo ali não era certo. A própria, né, Angela Del Toro aparece e questiona a morte do seu tio, coisa que o Cole não sabia. O Powell mentiu pro Cole sobre o Hector Ayala, mentiu sobre o Sanders, mentiu sobre tudo para o Cole. Por isso o Cole foi contra o Powell ali naquela cena. Então é o suficiente pra mandar todo mundo entrar no tribunal. E não só é o Cole também, como a própria Sheila escolhe o seu lado e fala que ela sempre vai estar do lado do gabinete do prefeito, mas que o Fisk não é mais o prefeito. E isso aqui já também é a grande ponta solta da Sheila. A gente sabe que a Sheila vai assumir, pelo menos interinamente, essa prefeitura do Fisk até a terceira temporada, pelo menos, de Demolidor Renascido. A gente sabe que isso vai acontecer, até porque no trailer de Homem-Aranha 4 ela já é a prefeita de Nova York. Então ela também vai contra o Fisk, todo mundo vai contra o Fisk, o próprio promotor vai contra o Fisk, ele só tem duas pessoas ao seu lado, né? Três, né? Vamos botar três, que é a Glenn, o Buck e o Powell. O Fisk não tem mais ninguém, ele perdeu tudo que ele tinha, tá morando de aluguel, né, cara? Mas o caos se instala de uma forma muito grandiosa e até perigosa. O Fisk perde as estribeiras e tira totalmente a sua máscara. Antes a máscara dele tava caindo no tribunal, agora ele já caga pra tudo, taca o foda-se pra tudo e tira totalmente a sua máscara. Ele vai pra cima de todo mundo que tá contra ele e ele mata dezenas de pessoas brutalmente. Aquelas pessoas que só estavam apoiando o Demolidor, que não tem nem força pra bater de frente com o Fisk, mas ele mata, quebra a coluna das pessoas, ele fica ensanguentado, ele faz um banho de sangue dentro daquele tribunal, ele comete ainda mais crimes e ele já não liga. Toda a sua farsa caiu no tribunal quando o Matthew revela a sua identidade e testemunha contra o Fisk pelo Northern Star. Então ele já não liga mais pra nada. E a sua máscara já foi embora com o vento há muito tempo, cara. Ele mata aquelas pessoas que estavam protestando contra ele, enquanto a gente vai vendo essa jogada de câmera do próprio Demolidor e a Jessica Jones também indo contra a força-tarefa do Fisk em uma cena de luta absurda dos dois, cara. Os dois protagonizando mais uma vez uma cena de luta perfeita, coisa que nessa temporada foi magnífica, né? A coreografia de luta, e ainda teve a Angela Del Toro no meio, Tigresa Branca, ela com o colar do Hector Ayala, do seu tio, com o poder, né, do tigre branco. Então, por isso ela anda pelas paredes, ela ataca igual um tigre. Muito foda a gente ver que a Tigresa Branca já tá nascendo muito bem no UCM. Muito boa a luta dos três, né, lutando contra a Força-Tarefa. Mais uma luta foda pra fechar com chave de ouro, né, cara? E uma luta também que foi boa, foi a do Fisk contra o Matthew, mas não uma luta física. Todo mundo ali fica frente a frente com o Fisk. Mais uma vez o Fisk dá o seu pronunciamento dizendo que ele ama Nova York, que ele ama essa cidade, que eles rejeitaram o Fisk, que eles foram contra o Fisk, que as pessoas não respeitam ao Demolidor. Todo mundo vai atacar o Fisk, mais gente se machuca, mais gente morre naquela cena, porque o Fisk é quase imbatível, cara. Até que o Matthew e a Jessica acalmam ali o ânimo deles e ele bate de frente com o Fisk, falando que agora acabou. Acabou isso aqui, cara. São 5 temporadas de série que é Demolidor contra o Fisk. O próprio Matthew
já entendeu que já deu pra os dois. Acabou de vez, cara. Já deu, entendeu? Você aceita esse acordo, sai de Nova York. O nosso acordo que eles fizeram, que eles tentaram fazer, né? Que o Matthew tentou fazer no último episódio, vai ser concretizado. O Matthew tentou. O Matthew tentou no penúltimo episódio fazer aquele acordo com o Fisk. Você sai de Nova York, eu saio de Nova York e a nossa luta acaba. Mas ele não quis e agora não tem mais escolha. Ou o Fisk aceita esse acordo, ou ele vai ser preso mais uma vez e até morto por gente maior. Então é o que o Matthew fala: não vamos acabar dessa forma, não vamos acabar pior. Eu paro de ser o Demolidor. E por isso, né, o Matthew botou a sua identidade a jogo e revelou pra todo mundo, porque ele já sabia que ele não poderia mais ser o Demolidor. É o acordo que ele fez com o Fisk: eu deixo de ser o Demolidor e você deixa Nova York. É isso, não tem mais essa, o perdão e a aceitação. É esse o tema principal desse episódio e dessa temporada: perdão, misericórdia e aceitação. O Fisk aceita, não tem mais saída, ele não tem escolha. Ele aceita o acordo do Matthew, ele vai ter que sair de Nova York, assim como nós vimos no final do episódio. Ele naquela praia, relembrando da Vanessa, e é até um ponto que o Matthew utilizou pra fazer o Fisk aceitar isso aqui. Você, fora de Nova York, vai ter a Vanessa sempre em sua memória, em sua lembrança. Aqui, você nunca vai ter isso aqui. Você sempre vai estar rodeado de caos. E é por isso que o Fisk, aceitando esse acordo, vai pra aquela praia que ele se casou com a Vanessa, para ter essas lembranças com ela e agora poder viver uma vida nova, até porque o Matthew perdoa tudo que o Fisk fez naquela conversa. É o grande perdão. O próprio Fisk perdoa o Demolidor, perdoa o Matthew, enquanto o Matthew perdoa o Fisk. O Matthew ensina o perdão para o Fisk, coisa que o Fisk nunca soube, e coisa que o Matthew aprendeu com o Fogg e aprendeu a ter o perdão pelo próprio mercenário, pelo próprio Fisk e pelas piores pessoas da sua vida. Foi uma conversa muito foda, muito linda e que, cara, finaliza de forma linda essa história entre Fisk e Matthew, entre Demolidor e Rei do Crime. A história dos dois está selada e acabou. Acabou para o Demolidor e acabou para o Wilson Fisk. Demolidor não existe mais. O Matthew, quando sai da prisão, não vai ser mais o Demolidor. O Demolidor acabou até que o Fisk prove o contrário e volte para Nova York para tentar novamente o seu reinado de Rei do Crime. Se o Fisk voltar, o Demolidor volta. Esse é o acordo. Até que o Fisk prove o contrário, Demolidor também acabou, e acabou de vez. 5 temporadas pra encerrar dessa forma muito foda e muito linda. Vemos então o Matthew se encontrando com a Karen naquele restaurante que a gente já viu nas primeiras temporadas da série da Netflix, né? Nas primeiras temporadas de Demolidor, aquele restaurante que é característico dos dois, que até teve um flashback no começo do episódio, os dois se encontrando, jantando, e é o último jantar dos dois. O Matthew fez tudo isso não só pela Karen, mas por Nova York e por ele mesmo. Ele então é pego e é preso. A gente já imaginava que o Matt seria preso, né? Até porque a gente já teve aquelas fotos vazadas da terceira temporada, aonde o Matthew tá com roupa de prisão, barbudo, parece até o Rei Demolidor, como é nos quadrinhos. E agora o Matthew tá preso, ele assume essa responsabilidade e ele assume os seus erros. Ele é preso por tudo que o Demolidor já fez em 5 temporadas, sabe? Ele tem tudo que o Demolidor já fez tá nas costas dele e ele é preso por isso. A gente já imaginava que isso iria acontecer, mas ele tá tranquilo. A gente vê no final do episódio ele preso, tranquilo. Ele aceita essa prisão porque ele sabe que tudo acabou. Ele sabe que o que ele lutou por 5 temporadas se encerrou. A luta dele contra o Fisk acabou. Ele não precisa mais ser o Demolidor. Tá tudo bem. As pessoas que ele ama estão bem. As pessoas que ele ama vão ficar bem e tá tudo certo. Ele aceita essa prisão. Assim como nós vemos também a Bibi sendo recrutada para o jornal do Ellison. E vemos a volta do Ellison. Muito foda, cara. Ela agora sendo contratada pro mesmo jornal que o seu tio trabalhou e sendo contratada de vez pelo Ellison. A gente já tinha visto que ela tinha conversas com o Ellison no seu celular, mas agora ela de vez aceita esse cargo, fica na mesma sala do seu tio Ben Urich com as reportagens que o seu tio fez da Batalha de Nova York, da guerra no Harlem do Luke Cage, das batalhas do Demolidor contra o Fisk, e entra também o quadro ali da Bibi após ela ter esse papel no Cidade Sem Medo. Muito foda a gente ver que a Bibi conseguiu esse papel aqui com o Ellison e muito foda a gente ver a volta de Luke Cage. Cara, sensacional a gente vendo a volta dele, o Luke voltando barbudaço, muito bom, reencontrando
reencontrando a sua filha Danielle, reencontrando com a Jessica Jones, e os dois podem ter uma vida agora de pai, de casal mesmo, e a Jessica tá tudo bem, ela perdoa também o Luke por ter ficado esse tempo todo fora no trabalho do Charles, e o Luke não terminou o trabalho, ele só passou o seu mando para alguém, que eu vou falar daqui a pouco também o que isso pode acontecer. Mas a volta do Luke é muito foda e ele volta para ficar. A gente sabe que Luke Cage deve se tornar o prefeito de Nova York na próxima temporada, assim como é nos quadrinhos, né? O Luke volta com a sua filha e agora eles vão poder viver a vida que eles sempre quiseram de uma família, e não naquela casa gigante da Jessica, mas dentro do Alias Investigação. Vemos que a Jessica não voltou só como uma heroína, mas também no seu trabalho de investigações. Agora o seu apartamento ali, o seu escritório de trabalho, além de casa para os dois, também volta a funcionar o Alias Investigações. Muito foda isso também, cara. Sério, o jeito que a série termina é muito bom. E pra gente finalizar, o novo contratante de Charles. Charles está indo agora com o seu novo cachorrinho, no caso Poindexter. A gente sabe pra onde os dois estão indo, né? Como a gente viu no último episódio, Charles com aquela revista asiática. Ou seja, provavelmente eles vão fazer essas missões na Ásia e provavelmente Poindexter, o nosso mercenário, deve assumir algum papel em Thunderbolts 2. A gente sabe que o segundo filme de Thunderbolts está possivelmente em desenvolvimento pela Marvel. E a gente sabe que o Charles, junto com a Valentina, estão recrutando uma nova equipe de Thunderbolts após a equipe original ter se juntado aos Vingadores e passado a perna na Valentina, como a gente vai ver em Vingadores Doomsday, né? E como a gente viu no final de Thunderbolts com os novos Vingadores. A equipe inicial de Thunderbolts passa a perna na Valentina e assume agora junto com os Vingadores em Doomsday. Ou seja, a Valentina precisa mais uma vez de uma equipe. Mas dessa vez, o meu chute é que Thunderbolts vai ser o Thunderbolts. Não vai ter essa de novos Vingadores, sabe? A equipe que a Valentina junto com o Charles montar de anti-heróis vai ser realmente para os Thunderbolts, assim como é nos quadrinhos, né? Uma equipe de Thunderbolts com anti-heróis fazendo serviços ali secretos, serviços sujos e sem essa de novos Vingadores. E com certeza Mercenário vai fazer parte dessa nova equipe de Thunderbolts formada pelo Charles e a Valentina. A gente tem muitos nomes que podem entrar, como Hulk Vermelho, Barão Zemo, Mercenário, que já é o primeiro nome provavelmente a entrar para essa equipe, e anti-heróis da pesada que podem fazer parte dessa nova equipe de Thunderbolts, e esse é o fim do Mercenário. Uma boa ação. Agora ele vai fazer boas ações para o Charles, trabalhando para ele e, né, fazendo as boas ações que ele sempre quis e tendo esse perdão que ele também sempre quis. A série termina de uma forma muito linda, encerrando uma guerra de 5 temporadas de Fisk contra Matt Murdock de uma forma muito boa. Temos a última temporada que vai sair no ano que vem. Vamos ver o que vai ter aí de história para essa temporada final também. Gostei muito, como eu falei, né? Se você quer ver a crítica mais detalhada, vai no Instagram do canal, que sempre tem a crítica lá. Gostei muito, foi uma história linda de perdão, misericórdia, renascimento, muito foda. Comenta o que vocês acharam desse último episódio, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!